Louvado seja o nome do Senhor. Quantos crê que grandes coisas estarão por vir? Quantos crê que grandes coisas estarão para acontecer nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas? Quantos acreditam na profecia deste louvor, desta canção? Que o nosso Deus é um Deus grande, soberano e poderoso. Que não existe outro Deus na história como este Deus que você serve, como este Deus que você abraçou, como este Deus que você entregou a sua vida, entregou os seus planos, entregou os seus problemas, entregou as suas adversidades. Não existe outro que possa se assemelhar a Ele em glória. Não existe outro que possa se comparar a Ele em poder, em majestade. Grandes coisas estarão por vir, grandes coisas estarão para acontecer neste lugar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu creio, Senhor! Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, Senhor. Grandes coisas estarão por vir sobre as nossas famílias. Estarão por vir sobre o Brasil. Estarão por vir sobre o planeta, Senhor, sobre as nações. Grandes coisas. Quantos acreditam nas grandes coisas, nos poderes extraordinários, sobrenaturais do Senhor? Aplauda Ele, celebra Ele nesta manhã. Você que crê no sobrenatural, você que acredita em milagres, você que acredita em mudanças, você que crê em transformação, aplauda Ele, porque é para Ele. Se é para Ele, tem que ser melhor. Se é para Ele, tem que melhorar. Grandes coisas estarão por vir. Obrigado, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Ore que me canta lá mais, xere que me anda lá mais, xere que me canta lá mais, xere que me anda lá mais, xere que me anda lá mais. Oh, eu creio, Senhor, que grandes coisas estarão por vir. O Senhor levará-nos a lugares altos, o Senhor nos levará a lugares altos sobre as adversidades, as circunstâncias, as guerras. Leva-nos, Senhor. Leva-me a tua glória. Leva-nos, Senhor. Leva-nos aos teus rios, Senhor. Leva-me aos teus. Quantos querem mais do Senhor? Eu quero Muito mais. muito mais de ti. Somente aqueles que querem mais de ti, Senhor, adore a Ele. Leva-me a tua ativo. Leva-nos, ó Deus, aleluia, aos Leva oprimidos. os oprimidos. Eu vou anunciar a salvação. Anunciar o teu amor. Eu vou aleluia, anunciar o teu perdão. Diga, cante, Eu declare. quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor E receber teu abraço. abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor. Diga, E receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-nos, Senhor. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Quantos querem mais de Deus neste dia? De mim. Quantos
querem mais do Senhor nesta manhã? Anseio muito Quantos anseiam por mais do Senhor? Quantos? Você quer ser por Ele? Coloca a sua mão neste momento. Coloca seu coração na presença dEle. Adore a Ele. Abra seu coração para Ele. Diga que você precisa mais dEle. Diga que você precisa mais dEle. Oh, aleluia. Leva-nos, Senhor, a vivermos experiências sobrenaturais. Leva-nos aos seus rios, que nos curam, que nos transformam, que nos mudam, Senhor. Oh, nós queremos muito mais de Ti, Senhor. Nós queremos muito mais da Tua presença, Senhor. Você que quer mais dEle, diga para Ele. Adore a Ele. Leva-nos aos cativos, Senhor. Leva-nos aos oprimidos, Senhor. Leva-nos, oh, aleluia. Porque nós iremos anunciar a salvação, Teu amor, a Tua graça, a Tua libertação, a cura. Oh, aleluia. O Teu amor, Senhor. Oh, aleluia. Anunciar o Teu perdão. Somente aqueles que irão fazer isso, levante a mão e adora Ele. Declare e profetize. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor E receber Seu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com Teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao Teu grande amor e receber Seu abraço e sentir Teu perfume. Beija-me com Teus beijos, Senhor. Eu quero mais. Eu quero muito mais de Ti, Menos de mim. anseio muito mais de Ti, Menos de mim. preciso muito mais de Ti, Menos de mim. Feche os seus olhos, por favor. E pela fé, sinta a presença de Deus aí do seu lado, em você, nas suas emoções, no seu coração, nos seus sentimentos. Sinta você ser abraçado pelo Senhor nesta manhã. Esta causa que parece ser impossível, esse vento que sopra, que parece que não vai parar, essa luta que se levantou, essa adversidade que soprou contra a sua história, você receba nesta manhã. E você também abrace o Senhor perto de você. Você possa ser renovado neste dia. Você possa ser tocado por Ele nesta hora. E que os rios da água da viva possa remover toda a escuridão de morte, de desespero, de medo e de ansiedade. E Ele te levará a viver experiências maiores, a lugares mais altos. E você receberá o que foi dado para a águia. Pelas asas do Espírito Santo você voará acima das tempestades. Todos aqueles que creem se manifestem, por favor, celebrando a Ele, adorando a Ele nesta manhã. Aplauda a Ele nesta hora, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero vos nesta manhã saudar a todos com a paz do Senhor. Eu vos convido a abrir a palavra de Deus para nós aqui estarmos meditando em um texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. A partir do verso 46, nós leremos até o verso 52. São apenas 7 versículos da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por este momento, pela vida dos nossos líderes, pastora Usânia. Também fiquei feliz em encontrar ali o irmão Marcos. Deus abençoe, nosso irmão, nosso amigo.
e a vida também do nosso pastor e a todos que estão aqui. Deus abençoe o nosso irmão Elias, que estivemos dialogando no outro domingo que aqui estivemos. Agradeço a Deus também, meus irmãos, pela vida da Lívia e do Otávio, que está nesta manhã conosco, e também a minha esposa, que hoje está participando deste momento abençoado. Quantos encontraram a palavra de Deus, o texto, diga amém. A palavra de Deus vai falar sobre o cego de Jericó. Verso 46 diz: depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, assentado ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Podem sentar, por favor, queridos, e eu peço que os irmãos fiquem com a sua Bíblia aberta para nós discorrermos a narrativa do texto. Meus amados irmãos, esse texto em tela que nós estamos aqui, que retrata a vida de um homem que estava marcado pela dor, um homem que estava marcado pelo sofrimento. Não sabemos o tempo, porque a Bíblia não vai nos deixar pistas para o tempo do sofrimento de Bartimeu. Mas, quando nós lemos o verso 46, que vai dizer: e partindo para Jericó, foram para Jericó, e chegando em Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão que o seguia, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado ao caminho. Para nós entendermos a guisa introdutória desse texto, nós precisávamos voltar um pouco no capítulo 9 do mesmo evangelho. O capítulo 9 de Marcos vai nos mostrar Jesus no Monte da Transfiguração. Jesus pega Pedro, Tiago e João, sobe para o Monte da Transfiguração e ali aparecem para ele Moisés e Elias. Aquele momento foi um momento que Jesus estava mostrando a sua essência como o Filho de Deus, porque Jesus ainda não havia sido aclamado publicamente como o Messias prometido, o desejado das nações, o libertador de Israel da opressão do Império Romano. E no capítulo 9 de Marcos, no mesmo texto que nós estamos, nós vemos que ali Pedro, Tiago e João eram 3 discípulos que estavam mais próximos de Jesus. E esteve com Cristo quando Jesus curou, ressuscitou, libertou a filha de Jairo. E também nós entendemos pelo próprio texto que ali, quando aparece Moisés e aparece Elias, isso mostra que Jesus estava atrelado à lei, Moisés representando todos os 5 primeiros livros da Torá: Gênesis, na língua hebraica chamado de Bereshit, o Êxodo, nos originais chamado de Shemot, Levítico, nos originais chamado de Vaikra, o 4, Números, nos originais chamado de Bemidbar, que significa no deserto, e o 5º livro, que é chamado de Pentateuco para nós, que é o livro de Deuteronômio, nos originais chamado de
devarim, que é um verbo que significa palavras. Estas são as palavras que Moisés falou ao povo de Israel. Moisés, ele ali aparece no Monte da Transfiguração, representando todo aquele período que o povo ali esteve sendo consolidado pelos os mandamentos, os estatutos e as leis. Elias foi o pilar da profecia de Israel. Foi um dos maiores profetas que enfrentou as maiores oposições dos reis do norte, principalmente o rei Acabe, que estava sendo manipulado pela sua mulher Jezabel. Elias vem ali no Monte da Transfiguração. Quando Pedro se dá conta, ele diz: Senhor, faça-nos aqui uma cabana, para que ficamos aqui, eu, o Senhor, Elias e Moisés. E a Bíblia vai dizer que Pedro estava falando isso porque ele não sabia o que estava falando. Mas qual foi o fenômeno que aconteceu? A Bíblia diz, no mesmo livro, no capítulo 9, que houve ali uma transmutação. Uma nuvem desceu sobre o monte. No meio daquela nuvem, fumaça e fogo. E uma voz saía daquele monte e validava a missão do Messias. E dizia: este é o meu filho amado, ouvi-o. Amém. Talvez, irmãos, Pedro ainda não estava preparado no físico, mas é que Pedro foi visitado pela presença sobrenatural de Deus. E a palavra transfiguração ali é metamorfose, é uma mudança, é uma transmutação, é você mudar a forma. Queridos, vem aqui comigo. Quando Jesus desce desse monte, para você entender Jesus chegando em Jericó, Jesus recebe uma agenda do céu, que agora é a última estadia, semana dele aqui na terra. Jesus desce daquele monte e passa nas aldeias dos samaritanos. Quando ele chega em Samaria, ele é rejeitado. Não aceitaram Cristo, não receberam Cristo. E Jesus prossegue a sua jornada como um rei que vai ser coroado. Porém, a coroação de Cristo vai ser o Calvário, vai ser a via dolorosa, vai ser o Gólgota. E aqui o evangelista Marcos diz que Jesus, ele ia saindo de Jericó. E junto com Jesus, os seus discípulos e uma numerosa multidão. Se você observar no subtexto aí da sua Bíblia, você vai encontrar essas referências em Marcos, em Mateus 19, em Marcos, Mateus 20, Lucas 18. Esses três evangelistas, eles narram os mesmos textos. Mateus 20, 29 ao 34 e Lucas 18, 35 e 43. Existem umas críticas dos céticos da Bíblia em querer mostrar que houve, irmão Elias, uma contradição nas narrativas dos evangelhos sinóticos, dos três evangelistas. Por quê? Se você for analisar Mateus, ele fala que Jesus estava também saindo de Jericó, mas Lucas fala que Jesus estava chegando em Jericó. E Lucas fala que haviam 2 cegos. E ali, irmãos, existem pessoas que querem confrontar a autenticidade das escrituras. Vem aqui comigo. Vocês lembram de Josué capítulo 6? Quando Deus envia Josué para destruir Jericó. Quando Josué vai para Jericó, a cidade de Jericó foi demolida. E a Bíblia diz em Josué 6, 26, que Josué amaldiçoou Jericó. E disse assim, que todo aquele que reconstruísse Jericó seria maldito. O que o evangelista está querendo mostrar, pastor Mateus? É que existia 2 Jericó. A Jericó antiga, que tinha sido destruída,
e a Jericó nova, que foi reconstruída por Herodes o Grande. Então, para quem estava saindo da cidade velha, da Jericó antiga, estava entrando na Jericó nova. E para quem estava na Jericó nova, estava saindo da nova e entrando na antiga. Agora, com relação à numerosidade dos cegos, dos doentes, todos nós sabemos que ali existia muitas pessoas doentes. E existiram outras curas de outros cegos. Agora no verso 46 que nós lemos, que diz assim que uma numerosa multidão seguia Jesus, acompanhava Jesus. Jesus sai, irmão Marcos, do monte da transfiguração e uma numerosa multidão acompanha ele, porque ele está indo para Jerusalém. A rota que Jesus faz é a rota marítima. Ele passa em Jericó, porque Jericó está a 32 quilômetros de Jerusalém. E Jericó era a cidade mais baixa da época, aproximadamente de 400 a 500 metros do nível do mar. E essa inclinação representava talvez exatamente a vida deste homem, o estado deste homem, que era Bartimeu, um homem que era cego, um homem que estava à beira do caminho, e um homem também que era pobre. Além de cego, irmão Elias, ele era pobre. Além dele ser assolado por uma necessidade econômica, por uma necessidade social, por uma necessidade de finanças, Bartimeu, além dele ter essa circunstância na história dele, no currículo dele, ele tinha uma outra, que era a cegueira, a deficiência visual, a limitação dele enxergar e ver Jesus. E a Bíblia diz que este homem estava ali a mercê da sorte, a mercê daqueles que poderiam se compadecer dele, de receber uma esmola. Bartimeu, aqui em primeiro lugar, ele estava dependendo literalmente dos homens. E a partir daquele momento, Bartimeu entendeu que começou e ele precisava depender de Deus. A primeira mão levantada, por favor. O Senhor está falando conosco nesta manhã que nós precisamos depender dEle. Tudo que você tem, coloca nas mãos dEle, coloca na presença dEle, apresente para Ele, porque no dia que nós apresentarmos como Bartimeu se apresentou ao Senhor, a nossa vida também será transformada e mudada em nome de Jesus. Aquele homem, Bartimeu, estava assentado à beira do caminho. Aquele homem, ele não era visto pelas multidões. Ele trazia consigo um sentimento de rejeição. E muitos comentaristas tentam explicar, principalmente Flávio Joséfo, o primeiro historiador do primeiro século depois de Cristo, judeu, que conviveu em Israel e acompanhou a história de Jesus muito próximo dos eventos. Ele fala sobre a vida de Bartimeu, ele fala sobre o pai de Bartimeu, ele fala o motivo da perda visual de Bartimeu. Mas eu não quero entrar neste detalhe, porque eu quero discorrer o texto. Ele era um homem que vivia à beira do caminho. Nós sabemos que em João capítulo 6, verso 14, Jesus disse: eu sou o caminho. Irmãos, nós sabemos da parábola do semeador, que a semente que caiu à beira, às margens do caminho, ela foi sufocada. Ela não conseguiu germinar, irmão Elias. Ela não conseguiu crescer. Então estar às margens, à beira do caminho, significa que ele não fazia parte daquela numerosa multidão. Ele não engrossava a multidão. Ele não era ninguém. Ele vivia rejeitado. Talvez você já se sentiu assim. Talvez eu já me senti assim. Eu trago da minha infância muitos traumas de rejeição. A assolação e a condição social
ela traz e impacta negativamente a vida de muitos cristãos e de muitos seres humanos. Mas eu quero dizer nesta manhã, ainda que todavia, se você se sentir rejeitada ou rejeitado, existe alguém que te ama, alguém que te conhece, alguém que te entende, e alguém que te valoriza, e alguém que te chama de filho ou de filha. Ele não era um número na multidão. A multidão era numerosa. Era muita gente. Por quê? Porque eles iam para Páscoa. Existiam 3 grandes festas em Israel, que era obrigado o judeu participar. Que era Pêssar, que era Tabernáculo, chamado Festa das Cabanas. Por que tabernáculo? Porque o povo morou no deserto em tendas, em cabanas. E anualmente, todo judeu, ele obrigatoriamente, ele tem que sair da sua cama, do seu quarto confortável. E eles dormiam no chão. Para quê? Para lembrar de onde Deus tirou eles. Você sabe, você lembra, você é capaz de fazer uma auto-introspecção nesta manhã, e você lembrar de onde Deus te tirou? Você consegue trabalhar isso na sua memória? Deus te tirou de laços de morte. Deus te livrou de situações adversas. E se não fosse esse livramento, que talvez você não tenha visto, você não estaria aqui nesta manhã. Será se você pode neste dia agradecer a Ele pelos livramentos que Ele tem te dado, pelas situações que Ele mudou a sua história? Deus está falando com alguém aqui neste dia. Talvez você não esteve como Bartimeu, mas você esteve em situações às vezes piores, porque o cego não é aquele que tem olhos, o cego é aquele que não vê. Bartimeu estava à beira do caminho. E a Bíblia diz que uma numerosa multidão acompanhava Jesus. Ali tinha cânticos, ali tinha alaridos, ali tinha vozes, ali tinha clamores. E de repente ele pergunta: quem que está passando aí? Quem é que está vindo aí? E alguém diz: é Jesus, o Nazareno. Interessante, irmãos, que quando alguém fala para ele que era Jesus o Nazareno, Bartimeu, a Bíblia diz que ele começou a clamar. Só que o clamor de Bartimeu não é um clamor natural. Qual é a diferença do clamor natural, daquela oração devocional, daquela oração habitual que você faz na hora da refeição, que você faz quando vai dormir, que você faz como se fosse um ritual que nós praticamos? É diferente da oração do Êxodo 2:23, quando o povo diz que em Israel, que no Egito se levantou um outro rei que não conhecia José. E que esse rei começou a assolar o povo mais e mais e mais ainda. E uma grande aflição veio sobre aquele povo. E o povo começou a clamar. Esse clamor de Bartimeu, ele está condicionado ao clamor do Êxodo 2:23. Por quê? Porque a intensidade da angústia de Bartimeu era numerosa. Ele não fazia parte da multidão, mas ele tinha na sua alma um grande número de dor, de aflição, de tristeza e de angústia. E ele percebeu que somente Jesus poderia livrá-lo. Interessante que alguém fala para ele: é Jesus o Nazareno. Mas o clamor dele não é Jesus o Nazareno, não é Jesus de Nazaré. O clamor dele é Jesus, filho de Davi. É diferente, porque Davi representava a promessa do Messias. E toda a nação, geografia judaica sabia que o Messias de Israel viria da linhagem de Davi. E todos vocês sabem que a linhagem de Davi, ela passou por Jericó, que foi Raabe. Raabe morava em cima do muro de Jericó, a prostituta. E se você voltar no texto, Mateus capítulo 1, você vai ver a genealogia de Cristo. E lá vai dizer que Raabe, ela
descende de Salomão um filho, a qual vem o Messias, a qual vem Yeshua. Por que Jesus foi para Jericó? É porque a sua ancestral estava em Jericó. Eu quero falar para você nesta manhã aqui. Deus me trouxe aqui neste dia, Deus trouxe você aqui, e o Senhor Jesus está presente aqui, como esteve presente lá, e Ele está passando hoje aqui neste lugar. Hoje aqui, eu espero que seja a Jericó aonde Jesus estava passando, aquele caminho, aquela estrada que conduzia para Jerusalém, aonde Jesus veio e operou um grande milagre. E eu creio nesta manhã que é uma manhã de milagres, de transformações e mudanças extraordinárias em nome de Jesus. Ali ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia diz que a multidão ela começou a calar o homem. O homem era cego, o homem era pobre, o homem era mendigo. O homem era pobre porque não tinha recursos, era mendigo porque não tinha onde morar. Um cego, irmãos, ele não vê. O mendigo não tem para onde ir. E a multidão queria calar este homem. Talvez você se pergunta: por que tantas lutas às vezes? Por que alguém se incomoda? Por que alguém se incomoda com você? Por que alguém às vezes constrói e tecem críticas, censura contra a sua história, contra a sua casa, contra a sua família? Se aquele homem estava naquele estado e aquela multidão não teve dó, não teve pena dele, imagine de você e de nós. Preste atenção. Vão tentar querer abafar o seu louvor, vão tentar querer abafar o seu clamor, vão tentar querer calar a sua voz, vão tentar querer paralisar o seu ministério, os seus sonhos, os seus projetos. Mas nesta manhã você deve fazer como Bartimeu fez: Jesus, filho de Davi. E o que aconteceu com ele é que quando as pessoas insistiam para tentá-lo abafá-lo, neutralizá-lo, desarticulá-lo, sabe o que ele fez, irmão Marcos? A Bíblia diz que ele insistiu cada vez mais. Ele aumentou a intensidade do seu clamor. O que é que nós entendemos com isso? Quanto mais chicote, quanto mais crítica, quanto mais pedrada, quanto mais guerra, quanto mais oposição, quanto mais confronto, maior será a bênção de Deus e a vitória de Deus nas nossas vidas. Zaqueu mostra para nós um grande segredo, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que lá um anjo, ele tinha nas suas mãos um incensário. Apocalipse capítulo 8. E João vê aquele anjo com aquele incensário. E alguém pergunta para aquele anjo: o que é isso que você tem na mão? Ele diz: isso aqui é incenso, que são as orações dos santos. O que eu entendo, irmãos, é que Moisés, quando recebe instrução para construir o tabernáculo, Deus mostra para ele: você deve fazer um incensário. No livro de Levítico, no capítulo 16, está escrito que todo sacerdote que fosse entrar no Santo dos Santos, antes do véu, deveria produzir incenso. O que é incenso? É fumaça. O que aconteceu no mundo da transfiguração? Fumaça, incenso. O que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu clamava, Zaqueu estava produzindo incenso, orações. Então, se nós fôssemos aqui criar um tema, criar uma mensagem, criar um texto, criar uma retórica para Zaqueu, Zaqueu entendia do incensário. E o sacerdote não podia entrar no Santo dos Santos antes que a fumaça cobrisse todo o seu corpo e que ele olhasse para a ponta do dedo do pé e não se enxergasse mais. Amém? Você entendeu? O sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, precisava que toda a fumaça cobrisse o seu corpo. E depois ele entrava depois do véu, que ele ia entrar na presença
da Kadosh Baruch Hu, da santíssima presença de Deus, do lugar sagrado. O que é que Zaqueu fez? Em primeiro lugar, Zaqueu, ele tinha pressa. Zaqueu tinha pressa de chegar aonde Jesus estava. Diga: eu preciso ter pressa. Repete isso comigo. Diga: eu preciso ter pressa. Diga: eu preciso ter pressa de romper as multidões, de romper os meus limites, de romper as adversidades. Diga: eu preciso ter pressa, porque as multidões não vão me impedir. Diga: as multidões não vão me impedir. Diga: as circunstâncias não vão me impedir. Eu vou conseguir chegar na presença do Senhor. Observe que as multidões, elas queriam impedir de Zaqueu ver Jesus, e as multidões queriam impedir de Zaqueu chegar a Jesus. Em nome de Jesus, nada te impedirá. Todo impedimento contra a sua história, contra a sua vida, de você chegar à presença do Senhor, aonde Deus quer te colocar, vai ser neutralizada, vai ser quebrada, em nome de Jesus. Nada vai impedir a sua adoração, nada vai impedir o seu clamor. Em segundo lugar, Zaqueu quebrou o protocolo. Por quê? Porque a multidão não queria ser incomodada. Quando ele clamava, ele incomodava a multidão. Às vezes, irmãos, é necessário quebrarmos protocolo. É necessário nós sairmos do natural, da naturalidade, e nós agirmos no sobrenatural. Ah, mas vamos falar, deixa que fale. Você tem que agradar a Ele, você tem que adorar a Ele, você tem que estar na presença dEle. Em terceiro lugar, Bartimeu, ele foi um homem que enxergou mais do que os sacerdotes de Israel. Os escribas e os fariseus não viam em Jesus o Messias, mas aquele cego, ele teve a capacidade de perceber que não só ele era o Messias desejado, mas ele era o filho de Davi, o Salvador do mundo, aquele que te levantou, aquele que te escolheu, e que você está aqui neste dia. Para finalizarmos, fique de pé, por favor. Ele era cego, um mendigo, estava às margens do caminho, e ele tinha uma capa. Eu perguntei para Deus: Senhor, acredite você ou não, falei: Senhor, por que o Senhor pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Sendo que a pergunta é óbvia, porque ele era cego. O Senhor falou comigo: porque tem muitas pessoas que estão doentes, mas acostumaram a viver naquele estado. Existem seres humanos que se acostumaram com a mesma coisa, que estão em uma zona de mesmice, porque Jesus pergunta para ele, uma pergunta retórica de confronto, e o Senhor falou isso comigo. Jesus queria uma resposta de Zaqueu, de Bartimeu. Ele tinha uma capa, e quando Jesus chama ele, ele teve que se desvencilhar daquela capa. Ele teve que tirar aquela capa. A capa dele era tudo, era a casa dele, era a cama dele, era o cobertor dele, era o que protegia do frio no deserto do Oriente Médio. Ele teve que remover aquela capa, ele teve que abrir mão. Nesta manhã Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está falando conosco. Você está disposta a abrir mão? Você está disposta a se desvencilhar? Você está disposta a quebrar os paradigmas, os protocolos? Nesta manhã você pode clamar como Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, Ele está passando aqui nesta manhã.
que me anda lá. Ele te chama, meu irmão, ele te chama, minha irmã. Ele te chama, igreja. Ele te chama, jovem. Ele te chama, criança. Ele te chama, adolescente. Sei que estás aqui, Senhor. Sei que estás aqui. Ele está aqui nesta manhã. Ele está passando aqui através do seu Santo Espírito. Ele está aqui manifestado através da sua palavra. Oh, vem nos envolver. Vem. Vem me envolver. Seja envolvido pela presença dele. Seja envolvido pelo Espírito Santo dele. Envolva-se no amor dele. Você não é rejeitada. Você não é rejeitado. Sei que Ele está falando contigo nesta manhã. Remova, se desvencilhe, ou desarticule agora de tudo aquilo que impede, de tudo aquilo que impede você caminhar. Que me canta lá, vai, que me anda lá, vai. Vem me envolver. Nos envolva, Senhor, nos constranja com seu amor. Constrange com seu amor. Oh, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, Tem compaixão de mim. tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem. Faz as escamas caírem. Filho de Davi, declara, igreja. Filho de Davi, Tem compaixão de tem mim. compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem. Faz as escamas caírem. Permita orar por você neste momento. Permita orar por você nesta hora. Aleluia. Bartimeu precisou dar um salto. Bartimeu precisou remover aquela capa que ele trazia na sua história. Eu não sei o que você precisa remover hoje. Eu não sei o que você precisa tirar da sua vida hoje. Eu não sei o que você precisa remover das suas emoções. Eu não sei, porque eu não conheço a sua história. Mas eu sei que o Senhor quer neste dia que muitas coisas sejam removidas, sejam desvencilhadas, sejam quebradas, sejam mudadas na nossa vida. Por isso eu oro em nome de Jesus, Senhor. Faça como o Senhor fez, como Bartimeu. Filho de Davi, tem compaixão. Filho de Davi, tem misericórdia. Meu Deus, a compaixão é ser empático, Senhor. É ter a dor do outro. É se colocar no lugar do outro. O Senhor se coloca agora no nosso lugar. O Senhor se coloca agora no lugar do teu filho, da tua filha. O Senhor compreende esta dor, compreende este trauma, compreende esta luta. Senhor, em nome de Jesus nós damos um salto agora. Como Bartimeu saltou, como Bartimeu atendeu o chamado, como Bartimeu correu para a presença do Senhor, nesta manhã também nós estamos indo em direção à tua presença, para Jerusalém celestial. Nós oramos nesta hora, Senhor, que não sejamos, ó Deus, simplesmente homens e mulheres com uma visão natural, com uma visão carnal, mas que os olhos espirituais sejam abertos. Oh meu Deus, que neste dia o Senhor nos trouxe aqui para sairmos aqui com uma visão, ó Deus, deslumbrante da tua glória e do teu reino. Ó Deus, e que os nossos olhos espirituais, eles começarão a perceber um mundo diferente. Nós veremos a tua glória, nós veremos o teu milagre, nós veremos a tua presença como nunca. Nós veremos Elias, veremos Moisés, nós veremos o Senhor. Filho de Davi, filho de Davi, chame por ele, clame por ele, clame por ele, chame por ele, clame, 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 clame.
nos meus olhos. Toca nos meus olhos. Faz as escamas caírem, Senhor. Faz as escamas caírem. Oh, filho de Davi, filho de Davi. Tu és o nosso Salvador, tu és o Messias. Tu és o desejado, tu és o libertador. Tu és o restaurador. Tem compaixão de mim. Que me canta lá, baixere, bianda lá, baixere, que me canta lá, olha que me canta lá, baixere, que me canta lá. Oh, pois eu quero te ver. Quero te ver, te ver. Quero te ver, te ver. Quero te ver. Toca nos meus olhos. Quero te ver. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nesta mesma unção, continue orando pelos enfermos, pelaquela pessoa que você sabe que precisa da tua oração, que está no leito do hospital, que está passando por um momento de enfermidade. Nós cremos que tudo é possível aquele que crê, e quem crê vê a glória de Deus. Peça para que o Espírito Santo possa visitar esta pessoa, possa soprar sobre a vida dela, tirando, arrancando esta enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, aquele que enviou o Espírito Santo. Neste momento nós te pedimos, Espírito Santo, visita estas vidas que estão no leito do hospital, que estão até desenganadas pelos médicos, mas nós cremos que tudo é possível aquele que crê, e quem crê vê a tua glória. Que neste momento, Espírito Santo, que seja um câncer, que seja a AIDS, que seja, em nome de Jesus Cristo, pedra na vesícula, que seja todo o estômago, dor de cabeça, tumor na cabeça, que neste momento, Espírito Santo, toca neste momento sobre esta vida, arrancando esta enfermidade, porque a tua palavra diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para arrancar toda esta enfermidade, em nome de Jesus Cristo, para arrancar todo esse paradigma, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E nós cremos com os olhos da fé que o milagre já aconteceu, em nome de Jesus, e em nome de Jesus, e diga: eu creio, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor Jesus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Às 7 horas estaremos aqui em nome de Jesus Cristo dando culto. E você que está na sua casa aí, manda mensagem aí para essa pessoa que às 7 horas culto. Se ela não puder vir à igreja, esteja aí na live em nome de Jesus Cristo nos assistindo. Amém? Que o Senhor Jesus possa vos abençoar e que todos possam dizer neste momento: se Deus é por nós, nós tudo podemos em Cristo Jesus, desde agora. Amém e amém. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém. Filho de Davi,